Família, eu queria começar essa mensagem lendo com vocês o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu estava vendo um vídeo que o pastor fala assim: quem abriu, diga amém, quem não abriu, diga misericórdia. E eu fiquei pensando, nossa, que brega isso, cara. Eu lembrei que eu faço isso. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer. Tá bom? Só aqui. Então abra lá a sua Bíblia, Hebreus 12, 1, quem abriu, diga amém. Vamos lá, vamos ler aqui. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Glória a Deus. Família, o autor de Hebreus aqui nessa passagem, ele nos exorta a identificar e deixar de lado tudo aquilo que possa nos impedir de viver plenamente a vida cristã. Isso inclui tanto os obstáculos físicos e emocionais e os pecados que nós lutamos todos os dias. E ele nos incentiva a correr a corrida da fé, com determinação, lembrando a todos nós que nós temos um propósito divino que nós devemos seguir. Essa passagem, ela é um lembrete poderoso, muito poderoso, da importância de focar em nosso relacionamento com Deus, em desenvolver intimidade, e na nossa missão enquanto cristãos que somos, superando as distrações que a vida nos impõe, distrações que nos acomete ao longo da nossa jornada e que nós encontramos pelo caminho. Eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, eu sempre fui um cara muito prudente na direção, sempre fui muito prudente. Quando eu era mais menino, mais novo, às vezes corria um pouco mais, mas desde que eu virei vendedor externo e depois representante, eu entendi que não adiantava eu me estressar no trânsito, uma vez que eu ia passar boa parte do meu dia dentro de um carro dirigindo. Eu viajava muito para o interior de São Paulo, era muito trânsito, então eu desenvolvi uma calma num volante muito tranquila, muito boa. E por essa prudência, cara, dificilmente eu tomo multa, ou então dificilmente eu acabo batendo o carro. Deus tem dado graça, tem estendido o seu cuidado sobre mim. Mas uma vez nos Estados Unidos, quando nós morávamos lá, eu fui pegar o Enzo na escola, como eu fazia todos os dias. Eu estudava das 8 ao meio-dia e 30, e o Enzo ficava até as 4h30, às 4, que era período integral. Lá nos Estados Unidos é comum isso. E eu ia buscá-lo na escola todos os dias era o mesmo caminho, era uma reta, ela tinha lá a velocidade máxima de 40 milhas por hora, essa rua, ela era uma rua de sobe e desce, mais tranquila, e eu fazia isso todos os dias, e todos os dias eu vinha conversando com ele para que ele não dormisse, então a gente ficava puxando assunto com os filhos, e eu perguntava para ele: Enzo, como é que foi o seu dia, como é que foi a sua aula, o que você aprendeu? E a resposta, eu acho que a resposta dele é a resposta de todos os filhos saudáveis: como foi a escola? Um saco, muito chato. Como que foi a aula? Uma porcaria. O que mais você gostou? Educação física. Enfim, como toda criança, ele falava isso, e a gente ia conversando, e um belo dia, eu conversando com ele, percebi que um policial, um carro, uma viatura descaracterizada, fez uma curva, veio atrás de mim, ligou a sirene, e a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz para que esse policial
tivesse ligado a sirene ali para mim, pedindo para que eu encostasse. Nos Estados Unidos, as abordagens, elas não são aleatórias, elas sempre têm uma razão, elas sempre têm um motivo. Se você está dirigindo, ou é a sua lanterna que está queimada, ou você excedeu o limite de velocidade, ou você fez algo que não podia. E eu comecei a pensar, a olhar de forma rápida tudo aquilo que estava ao meu redor, para que eu entendesse minimamente o que aconteceu. Quando eu olhei no velocímetro, eu percebi que eu estava a 62 milhas por hora no lugar que era 40 milhas por hora. Parei o carro, o policial muito educado veio até mim, pediu os documentos do carro, entreguei os documentos do carro e ele me voltou com o ticket. E eu falei, tudo bem, vou receber uma multa, né? E ele entregou o ticket, eu falei, e onde que eu pago? Ele, paga o quê? Eu falei, o ticket. Ele falou, não, você precisa ir na corte, porque a velocidade que você cedeu, a porcentagem, ela não me permite te dar uma multa. Você precisa ir na corte perante o juiz e falar com o juiz. Eu já falei, que bom, né? Brasileiro não tem um dia de paz. Ir na corte nos Estados Unidos, um brasileiro, enfim. E eu liguei para um americano, um amigo meu, e eu falei, Neita, aconteceu isso aqui. Ele, cara, fica tranquilo, é praxe, aqui é normal, isso acontece. Me passa a sua multa, me tira uma foto desse ticket aí que você recebeu, com as informações. Nesse ticket ele constava quando eu tinha que comparecer, aonde eu tinha que comparecer, qual sala eu tinha que estar e que horas eu deveria estar. Era isso. E a infração. A hora que ele viu, ele falou, cara, a gente precisa conversar. Aquilo me deu um gelo, que eu falei, cara, eu não faço nada errado, a minha vida inteira eu fui ensinado a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa correta, a não fazer o mal a ninguém. Eu aprendi que eu não posso matar pessoas, eu entendi que eu não posso roubar, eu nunca fiz nada errado agora. E ele falou, calma, fica tranquilo, no máximo 30 dias de prisão. Eu falei, como é que é isso, cara? Por exceder a velocidade. Ele falou, aqui é Estados Unidos, cara, as coisas são assim. Eu falei, então me fala os cenários. Ele falou, no melhor dos cenários, você vai receber uma multa alta. Cara, eu vivia em envelopinho, irmão. Era envelopinho, era contado. Se eu tirasse daquilo ali, eu não tinha dinheiro para fazer mercado. Deus deu graça, mas era desse jeito que a gente vivia. Vivia uma vida, né, como acho que a vida de muitos. E eu falei, e o segundo cenário? Ele, o menos pior é você fazer serviço comunitário. Eu falei, cara, deixa eu te explicar, eu só passei a velocidade, eu não atropelei ninguém, eu não apontei a arma para ninguém. Ele falou, eu sei. Eu falei, e o pior dos cenários? Ele, 10 dias preso. Eu falei, vamos orar pela multa. E foi assim, eu tive perante o juiz, tive que, sabe aqueles negócios de filme, que você levanta, o juiz, você se considera culpado, inocente ou nada a declarar? Eu falei, culpado e tudo mais, aquela vergonha, tudo isso porque eu me distraí. Uma distração boba, não foi algo imoral, eu não cometi um pecado, eu não agi de forma intencional. Uma distração fez com que eu tirasse os olhos de onde eu deveria estar, para a minha velocidade. Quando eu estava ali conversando com meu filho, gerou tudo isso a ponto de eu quase ter que passar um tempo ao lado de pessoas que cometeram realmente crimes importantes e pesados. Família, a nossa vida é assim, são tantas distrações que nós temos ao longo da nossa vida, sabe? Distração é o ato ou então o efeito de você se distrair. É um estado onde a sua atenção está dividida entre alguns assuntos ou algumas ações. É a falta de concentração dos sentidos quanto à realidade imediata, a desatenção. E a distração, ela pode ter consequências terríveis, ela pode ser algo realmente muito ruim, ela pode ter como consequência a irreflexão, ela pode ter como consequência a inadvertência, o lapso, o equívoco. E hoje em dia nós nos distraímos com muitas coisas, Primeira coisa, talvez, que nós mais nos distraímos, eu creio que essa é a realidade de todo brasileiro, é com o celular. Sabe, aqui na igreja nós vemos, quando nós pedimos, abra a sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia. Sabe qual é o problema de você não ter uma Bíblia de papel? Embora eu acho muito importante você ter, e entendo que uma Bíblia num aplicativo também é muito bom. O problema é que quando muitas vezes você liga o seu celular para abrir a sua Bíblia, você recebe notificações de pessoas
que talvez estejam ali te trazendo um problema, de pessoas que talvez estejam ali, talvez te lembrando de algo que você tem que fazer, e a sua cabeça se desconecta desse momento importante para lembrar algo que você tem que fazer. Distração. O Brasil tem a 5ª posição com mais usuários de internet. Isso são dados, tá? Os brasileiros registram o 4º maior tempo online do mundo. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok são as principais redes sociais onde o brasileiro gasta mais tempo, especialmente Instagram e WhatsApp. 93% dos internautas brasileiros visitam um site de compras. Deixa eu te trazer esse dado aqui. Nós somos um país de quase, um pouco mais ali de 213 milhões de pessoas. A 7ª maior população mundial. E, consequentemente, uma das maiores populações digitais. Segundo estudos, mais de 185 milhões de brasileiros usam a internet. Eu estou falando que aproximadamente 86,9% da população brasileira usa a internet. É um número absurdo, especialmente se nós compararmos com o número sul-americano ou o índice global de consumos de internet. O Brasil também se destaca pelo tempo de consumo de internet. Os brasileiros acima de 16 anos gastam em média 53 horas e 30 minutos por semana na internet. 53 horas e 30 minutos por semana na internet. Talvez você pense, amor, cara, mas você não tem uma base de comparação. Deixa eu te falar que o efeito de comparação é a média global, que são 33 horas e 27 minutos. Ou seja, o brasileiro fica pelo menos 20 horas a mais na internet que o resto do mundo. Quase 30 horas semanais só nesses 4 aplicativos que eu falei para vocês. Faz com que as pessoas se sintam mais conectadas com o influenciador, com o youtuber, com pessoas que estão ali no mundo virtual, do que com o próprio Deus. Porque quando você pergunta para essas pessoas, tá, mas você tem tido tempo para buscar Deus? Você tem tido tempo para ler a palavra? Você tem tido tempo para ter um tempo de adoração na sua casa? As pessoas dizem, não, o dia é muito corrido. O dia é muito corrido. Eu tive a curiosidade de ver qual o tempo que eu tenho gasto no meu celular. 6 horas e 50 minutos no meu celular. Cara, eu acho muito. Só que eu tenho certeza que se você olhar no seu celular, talvez você tenha menos, talvez você tenha mais, mas é um lugar de distração. Muitas vezes quando você está estressado, quando você está cansada, quando você não sabe o que fazer, ao invés de ler um livro, nós vamos para o Instagram, ficar rolando o vídeo, ficar vendo o vídeo porque é engraçado, porque desestressa. São distrações que o diabo tem colocado na nossa mente. Outra distração muito comum nos dias de hoje são jogos de azar, bets. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela quis me convencer que ela ganhou muito dinheiro nas bets e não perdeu quase nada. Aí eu falei para ela, você sabe como esses jogos eles são conhecidos? Como os jogos de azar. Se você só ganhou, então você achou um jogo que chama Jogos da Sorte. O mundo inteiro perde, você ganha, você é uma sortuda. E ela quis me falar, não, eu ganhei nos últimos 2 anos mais de 40 mil reais. Eu falei, tudo bem, e o quanto você perdeu? Ela, não, você não entendeu o que eu falei. Eu ganhei 40 mil reais e eu pude reformar minha casa. Eu falei, tudo bem, e o quanto você perdeu? Você sabe o quanto você ali apostou? Ah, não sei. Pois é isso que eles fazem. Isso, gente, é um demônio. Essas bets são um demônio. Tem afastado pessoas de propósitos, tem roubado pessoas têm vivido de forma egoísta, individual e muitas vezes endividada, porque estão colocando seu dinheiro num lugar onde só essas bets crescem. Sabe qual foi o faturamento bruto das bets no último ano? 37 bilhões de reais. E você está aí, ralando para pagar um carnê. E os caras lá, deitando no dinheiro. Sabe? O Brasil se consolidou no ano de 2025 como um dos maiores mercados do mundo para o setor, especialmente depois que foi legalizado.
depois que o governo legalizou essa palhaçada, pessoas têm se destruído, vendido tudo o que tem para botar dinheiro em bet. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no púlpito, nunca, acho que a gente nunca falou sobre isso aqui no púlpito, mas olha que absurdo, dados do Banco Central indicaram que em agosto de 2025, cerca de 3 bilhões de reais foram transferidos para casas de apostas apenas por beneficiários do Bolsa Família. 3 bilhões de reais apenas por beneficiários do Bolsa Família. Quer dizer, o cara não trabalha por qualquer razão, ele recebe um benefício do governo, usa esse dinheiro para apostar e continua vivendo na pobreza, continua vivendo na miséria, continua vivendo de uma forma terrível. E isso impacta tudo, gente. Impacta tudo. Impacta o comércio, que teve uma perda de aproximadamente no ano de 2024, 103 bilhões de reais. Impacta a igreja, porque as pessoas param de dar, param de dizimar, param de ofertar, param de ser generosas. Você sabia que existe um estudo que aponta que os crentes são os mais endividados? Ah, mas crente não aposta. Aposta sim. Aposta sim. Tem um monte de gente aqui que aposta. Deus está falando com você. Na hora de ser fiel e generoso com as coisas de Deus, não faz. Mas querer ganhar dinheiro fácil, vai lá e bota o dinheiro na bet. Por isso que não prospera, por isso que não cresce. Uma pesquisa feita pelo Poder Data, em setembro de 2025, indicou que 41% dos evangélicos no Brasil já jogaram nas plataformas online, superando os católicos, 34%. E ele continua dizendo que 20% dos evangélicos jogam diariamente nas bets. E sabe por que isso é uma estratégia do diabo? Porque além de destruir a sua vida, o intuito de Satanás é destruir a igreja. Por quê? Porque quer sufocar financeiramente as igrejas. Eu tenho conversado com muitos pastores, e essa não é uma realidade somente externa, é uma realidade interna também, que viram as arrecadações caírem drasticamente. E aí sabe o que acontece quando as arrecadações caem drasticamente? Aluguéis não são pagos, salários não são pagos, ações sociais não são feitas. Vocês precisam entender que nós como igreja, isso aqui é um organismo, e ele precisa viver. Se a igreja não contribui, como que eu vou dar as 250 cestas básicas toda semana? Quem banca as cestas básicas é a igreja. Nós não recebemos mais um centavo em doação de ninguém mais entra lá no Pix da Macários e faz na ação social. A igreja é que paga. Nós não podemos mais ter clínica médica, nós não conseguimos mais pagar o aluguel desse ambiente, o salário de 54 funcionários. A estratégia de Satanás é sufocar as igrejas, mas distrações que são colocadas nas nossas vidas para que nós não cumpramos um propósito. Isso é imoral, mas eu quero te falar, família, que nem tudo que nos atrasa é pecado, assim como nem tudo ou nem toda distração ela é imoral. Agora, tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus é perigoso. É muito perigoso. Não é o diabo que te derruba quando você perde o seu foco. Se você estiver distraído, você facilmente cairá, e ele sabe disso. Ele sabe que ele não precisa nos fazer parar, basta fazer com que nós percamos o nosso foco. Sabe, nós vivemos em uma geração onde nunca houve tanta disponibilidade de informação, mas nunca houve também uma geração tão distraída quanto a nossa. Muitas atividades no dia a dia, muitas atividades, muitas tarefas, muitos compromissos, mas pouco altar, pouca vida com Deus, muito barulho, pouca adoração, muito barulho, pouco escuta. Mas hoje eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ajudar, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O inimigo silencioso da fé, que é a distração. A distração é o inimigo silencioso da nossa fé. Eu quero usar com vocês hoje aqui alguns exemplos de algumas pessoas que se distraíram, pessoas de Deus, pessoas que tinham chamado, pessoas que cumpriam um propósito, mas por alguma razão se distraíram. E Deus, eu creio que Deus quer usar dessas mensagens aqui, especificamente desses exemplos, para nos alertar. Amém? Primeiro, eu quero falar sobre Marta, ocupada com o que era bom, mas distraída com o que era essencial.
Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, e diz assim, você pode acompanhar comigo, você não precisa abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo assim. Jesus e seus discípulos continuaram a viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que minha irmã ou que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande com que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Nessa passagem aqui nós vemos que Marta estava fazendo algo importante, algo que para ela realmente era necessário. Talvez ali, como uma mulher comprometida em receber uma pessoa especial em sua casa, talvez ali como uma mulher séria, hospitaleira, ela tinha a certeza que ela precisava proporcionar o melhor para Jesus. E está tudo certo, a Bíblia nos ensina que nós não podemos ser medíocres, que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, que nós temos que dar o nosso melhor. A Bíblia nos ensina sobre hospitalidade, que nós precisamos ser bons hospedeiros, digamos assim. Tudo isso está válido, tudo isso é válido. Eu creio que uma das formas como Marta estava ali demonstrando o amor a Jesus, era servindo, era dando o melhor, era cuidando de todas as coisas, para que Jesus tivesse uma boa estadia e um bom tempo em sua casa. E ela ali atarefada, correndo, tentando fazer as coisas acontecerem, limpando, talvez cozinhando, sabe? E ela olha a sua irmã parada aos pés de Jesus, e ela pensa: minha irmã não está fazendo nada, eu estou aqui me matando, isso não é justo. Senhor, fala para ela vir me ajudar. E Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada e ocupada com tantas coisas, somente uma é necessária. E ela escolheu, e dela ninguém vai tirar isso. Preste atenção, isso aqui já nos ensina algo realmente poderoso, porque se você serve a Deus, mas por alguma razão está longe daquele que nos ensina, que é Deus, o seu serviço não serve de nada. Tem muita gente dentro das igrejas que vem para o culto somente para servir, não vem para receber, e não querem receber, não fazem questão de receber. Essa era uma das dores antes do Diego chegar. Eu conversei muito com ele sobre o louvor. Eu falei: a galera vem para o louvor para cantar e não participa mais, não recebe mais. E uma das coisas que ele colocou como obrigação é: você quer cantar, parte disso é você participar do culto. Por quê? Porque é importante você receber. Não adianta a gente ficar matando os nossos voluntários com atividades, com tarefas, com programações, se eles não tiverem tempo para receber e se encherem da palavra. Porque uma hora de tanto você se dedicar, de tanto você doar o seu tempo, de tanto você, sabe, doar aquilo que você tem, você fica vazio. Se você não se encher, de nada serve. Quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui servem na igreja? Eu vou fazer outra pergunta, e eu quero que você seja, não estou aqui para expor ninguém, mas eu queria que você, que não serve, fique em pé agora, por favor. Você que não serve na igreja, não serve em ministério nenhum, e frequenta a IA, fique em pé na igreja. Olha só o tanto de pessoas competentes, com qualidades diferentes, com unção, com chamado, com habilidades nós temos, que não servem. E aí sabe o que acontece quando vocês não se engajam? Nós sobrecarregamos outros voluntários. Os voluntários do Kids têm que ficar se matando para cuidar dos filhos daqui, enquanto vocês estão recebendo. E está tudo bem, pode sentar, e está tudo bem você receber, mas você tem que entender que Deus não te chamou para que você seja uma represa. Deus não te chamou para que você venha, sente, receba e vá embora. Deus te chamou para que você venha, receba, aprenda e distribua. Filosoficamente, o mar morto é morto, sabe por quê? Porque ele não deságua em nenhum lugar, ele só recebe, mas ele não dá água para nenhum lugar. Agora nós precisamos ser talvez ali, sabe, como o Rio Jordão, que recebe água do mar da Galileia e deságua no mar morto. Nós precisamos ser esse rio que recebe do Senhor e distribui para que outras pessoas também sejam impactadas.
Não é justo, não é certo. Nós estamos sobrecarregando o nosso voluntariado, porque existem pessoas que não querem servir. Agora, existem muitas pessoas também que usam a desculpa do serviço para não se aproximar de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Lamartine Pozzella é um homem de Deus, e todo mundo sabe, é um cara, é talvez o maior teólogo do Brasil, e todo mundo sabe, mas eu quero falar porque eu sei, ele ouve muito pregador, então ele vem aqui, ele derrama sobre a vida de vocês, mas ele se encheu na casa dele, estudando, lendo a palavra, ou então assistindo pregações. Eu também, por às vezes estar aqui todos os domingos, fica difícil a gente sentar para ouvir. É difícil nós que trabalhamos na igreja, e aqui essa atividade é uma atividade complexa para nós. Eu creio, pastor Diego, pastor Lucas, pastor Daniel, nós como pastores estamos aqui sentados, mas observando tudo o que está acontecendo, e muitas vezes a gente nosso coração não recebe. E aí onde nós recebemos? Cara, na nossa sala, buscando ao Senhor. Ah, Ramon, então eu não vou mais servir. Se o problema é servir, eu não vou mais servir. Presta atenção, Jesus não repreendeu em momento nenhum o serviço de Maria. Ele não diz que aquilo que ela estava fazendo era perda de tempo, era bobeira. Ele só repreende a falta de prioridade. Antes de servir, Jesus quer que você seja ministrado por Ele. E para que isso aconteça, você precisa voltar o seu foco para aquilo que realmente importa. Quantos hoje estão aqui ocupados com Deus, fazendo as coisas para Deus, mas longe de Deus? Ativismo não substitui intimidade. Trabalho para Deus não compensa a ausência de comunhão com Deus. Sabe, não se distraia com o seu serviço. Entenda que esse trabalho é importante, mas mais do que o trabalhador que você é, Deus quer se relacionar com o filho que você é. Primeiro você recebe, depois você dá. Entende? Primeiro você é ministrado, depois você ministra. É assim a ordem natural das coisas. E é assim que Deus quer fazer com você no dia de hoje. Não se distraia com os afazeres. É importante servir, mas mais importante é estar aos pés de Jesus, recebendo seus ensinamentos. Amém? Segundo que eu quero trazer para vocês é Pedro, que olhou para Jesus, mas se distraiu com o vento. Está lá também no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. E diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, e aí vocês sabem o fim dessa história, salvou Pedro. Aqui nós vemos Pedro, um dos primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus. Primeiro foi André, segundo Pedro, vivendo no mesmo instante, no mesmo momento, uma experiência sobrenatural de fé, e onde ele pôde andar sobre as águas, fazer algo que humanamente era impossível, mas também no mesmo momento a sua incredulidade, deixando ele com medo da morte. É nesse lugar onde Pedro estava. Sabe, Pedro havia acabado de ter um tempo com Jesus, onde Jesus havia feito um milagre extraordinário, multiplicado pães, sabe, multiplicado o alimento para uma multidão, para milhares de pessoas. Pedro tinha acabado de ver aquilo. Eu acredito que Pedro estava orgulhoso. Pedro estava: uau, Jesus é demais, Jesus é incrível. E aí Jesus manda que eles andem e caminhem para o mar, para que, sabe, as pessoas ali estavam começando a dizer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, e aquilo poderia gerar talvez inveja dos reis e das autoridades. E Jesus dispensa aquele povo, e Jesus vai, manda os discípulos para o barco, e lá no meio do mar da Galileia, o povo, o barco na verdade, é acometido por uma tempestade, por altas ondas, por fortes ventos, onde eles começaram a temer pela sua própria vida, quando de repente eles veem alguém vindo sobre as águas, e eles começam a dizer: é um fantasma, e Jesus diz: não, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ter com o Senhor aí na água. E Jesus fala: vem. E Pedro andou sobre as águas, e Pedro caminhou sobre as águas, cheio de fé, cheio de confiança, experimentou algo incrível que
eu não vejo e não vi relatos mais de um homem que andou sobre as águas, que experimentou esse tipo de milagre. Eu vi outros milagres, pessoas experimentando como cura, ressurreição, portas abertas, mas andar sobre as águas, eu pelo menos não conheço ninguém que viveu isso. Enquanto seus olhos estavam ali, estavam em Jesus, ele estava salvo, mesmo no meio daquela grande tempestade. Mas por alguma razão, Pedro se distraiu, talvez com o barulho da chuva, talvez com a velocidade do vento, o barulho, a força das águas, e ao se distrair, ele se esquece que quem o havia chamado para estar no rio, dentro daquela tempestade, foi Cristo. Então Pedro tira os olhos de Jesus e olha para sua situação adversa, e aí a incredulidade toma conta do seu coração a ponto dele começar a afundar. E nós precisamos entender algo aqui extremamente importante: as condições climáticas não mudaram, o vento continuou lá, a chuva continuou lá, as ondas continuaram lá. O que mudou foi que Pedro tirou os olhos de onde ele não deveria ter tirado. E posso falar que hoje pessoas vivem exatamente dessa forma. Elas começam uma trajetória linda com Deus, de experiência, de vida, ouvem a voz, obedecem, e no meio do caminho se distraem com as circunstâncias, se distrai com as coisas naturais. Andar sobre as águas é sobrenatural, é sobrenatural, e só vive o sobrenatural quem tem intimidade e comunhão com Cristo, quem não está distraído com as circunstâncias. E nós precisamos entender que ao longo da história, situações são construídas para que nós nos distraiamos, para que nós tiremos os nossos olhos daquilo que realmente importa. Existe uma história de uma ilha, onde ela ficava um pouco afastada do continente, e essa ilha era uma ilha de cristãos muito avivados, de pessoas que todos os dias tinham encontro com o Senhor, devoção, louvor, e buscavam ao Senhor e viam milagres acontecendo. Só que essa ilha ficava um pouco distante do continente, e quando pessoas ficavam doentes, elas tinham que esperar o barco vir buscá-las para levá-las ao continente, só que muitas vezes não dava tempo. E aí conta-se que eles clamavam ao Senhor, e de forma sobrenatural alguns andavam sobre as águas. Eu não estou aqui falando que essa é uma história verídica, mas o ponto é que ela ilustra bem aquilo que eu estou te dizendo. Andavam sobre as águas porque tinham fé, porque era a única saída. Se eu não fizer isso, se eu não crer que o Senhor pode fazer, o meu filho vai morrer, a minha filha vai morrer, o meu marido vai morrer, então eu creio que Jesus pode fazer. E eles saíam andando sobre as águas, buscavam remédio, voltavam, até o dia que alguém decidiu facilitar a vida deles e construir uma ponte, e nunca mais ninguém precisou andar sobre as águas. Na nossa vida nós ficamos construindo pontes, construindo ligações, tentando dar jeito humano para coisas que Deus quer que nós experimentemos o sobrenatural. A gente fica lá, não, Deus, desse jeito não vai dar certo, e nós buscamos o sobrenatural do Senhor no último aspecto, como se fosse a última opção. Você já percebeu que quando você está doente, a primeira coisa que você faz é tomar um remédio? E aí você toma um remédio e não dá certo, você procura um médico, o médico manda você fazer um monte de exames, você faz exames, você faz um monte de coisa, você faz tratamento, e quando o médico fala, não tem mais jeito, aí você fala, nossa, agora eu vou clamar a Deus para que Deus me cure. Quando desde o começo a palavra te acompanha, ela diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra de Deus que diz, e tudo aquilo que pedires em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado, eu vos concederei. Pontes criadas, milagres não realizados. Essa é a nossa vida, e assim as pessoas se distraem com as circunstâncias. Não deixe com que a circunstância te distraia, sabe? Muitos têm tirado os olhos de Jesus e têm perdido o equilíbrio espiritual. Mantenha o seu foco em Jesus, porque os milagres continuam enquanto o nosso foco permanece em Cristo. Enquanto seus olhos estiverem em Cristo, o milagre vai continuar acontecendo. Não se distraia no meio do caminho. Lembre-se que a distração é o inimigo oculto da nossa fé. Às vezes, vem tranquilo, às vezes a gente acha que o inimigo é só o diabão, né? Vestido lá daquele jeito feio, cheirando enxofre, com um tridente na mão. O diabo é astuto, ele sabe como fazer.
Terceiro exemplo que eu quero usar é o exemplo de Sansão. Distraído pelo prazer, cego para o propósito. Está lá em Juízes capítulo 16, versículos 16 a 17, diz assim: e ela continuou, Dalila, continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. O que me impressiona nessa história aqui, é como Sansão brincou com o perigo. Quando nós pegamos no começo do versículo 16, nós vemos que Dalila começou a perguntar para ele, e ela pergunta por diversas vezes: por que você é tão forte? Como que você faria para perder a sua força? Como que é isso? E ele mente para ela, não por uma, não por duas, mas por várias vezes, dizendo: se você trançar o meu cabelo, colocar um prego lá, e eu perco a minha força. E aí o que Dalila fazia? Avisava os filisteus vinham, e Sansão naquela situação arrebentava tudo, matava todo mundo. Não foi uma, duas, foram várias vezes. É impressionante como Sansão dormiu. Tem uma música infantil que diz: Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Porque realmente, você pensar, a gente aprende que errar uma vez é humano. Alguns dizem que duas já é burrice. Imagina essa quantidade de erro que Sansão cometeu, cara. Pensa, ele não era qualquer um. Ele era um juiz de Israel. Israel estava ali sendo assolado pelos filisteus por 40 anos. E aí Sansão vem e traz paz, e não lidera como outros juízes lideraram, sabe, com estratégias de guerra. Ele próprio, com a sua própria força, aniquilou os exércitos inimigos, humilhou os seus oponentes. E Sansão sabia o porquê que ele tinha aquela força e para que ele tinha aquela força. Ele sabia do seu propósito. Sabe, ele não liderou o povo israelita, os israelitas, em batalhas contra os filisteus. Ele usou a sua própria força para fazer isso, para humilhá-los. Mas o prazer, travestido em uma mulher, fez com que ele perdesse, tirasse os olhos do propósito da sua vida, daquilo que Deus o chamou para fazer. A Bíblia diz, para você que é homem, que você resiste ao diabo, mas foge da mulher adúltera. Os crentes estão fazendo o oposto, resistindo à mulher adúltera e fugindo do diabo. Hoje a gente não lidera uma nação, hoje nós não temos a força que Sansão tem, mas muitos estão se rendendo aos próprios prazeres. Isso tem destruído as suas vidas. Sabe como isso? Através da pornografia. E essa é outra coisa que eu vou denunciar. Denunciei o uso do celular, denunciei as bets, vou denunciar a pornografia. Você sabia que a indústria pornográfica fez mais dinheiro do que a NFL, do que a NBA e do que a Major League Baseball juntos? A cada segundo, $3 mil são investidos na indústria pornográfica. O Brasil é o quarto país que mais consome pornografia no mundo. Estima-se que 22 milhões de pessoas consomem pornografia, sendo elas 61% homens e 39% mulheres. Isso não é um problema só dos homens. As mulheres também estão sendo acometidas dessa questão. Através de um estudo recente feito pelo Barna Research, que é um instituto seríssimo dos Estados Unidos, seríssimo, não é que nem aqui não, tipo Datafolha, enfim, estou falando de um instituto sério. Tem alguém que trabalha na Datafolha aqui? Amém. Através desse estudo, mostra que muitos cristãos praticantes, ou seja, aqueles que vão às igrejas, admitiram ver pornografia em uma grande parte, e uma grande parte diz que se sente confortável com esse hábito.
Aproximadamente 54% dos cristãos afirmaram consumir pornografia, em comparação com 68% dos não cristãos. Ou seja, cara, nós não estamos fazendo diferença em lugar nenhum. Os crentes hoje jogam mais, os cristãos protestantes jogam mais em casas de aposta do que os católicos. Os cristãos hoje consomem mais pornografia do que aqueles que não são. Os cristãos hoje se divorciam no mesmo nível e na mesma medida que aqueles que não são. Que diferença nós estamos fazendo no mundo, cara? Que Jesus é esse que nós estamos brilhando? Acorda, igreja. Sabe o que esse estudo diz ainda? Que de modo geral, 79% dos homens cristãos e 40% das mulheres cristãs afirmaram ter consumido pornografia em algum nível. Se você me perguntar, Ramon, quais sites pornográficos eu não devo acessar? Eu não sei. E eu vou falar porque eu não sei. Porque eu não quero flertar com algo que pode acabar com a minha vida. Sabe por que eu não sei nem os sites de aposta? Porque se um dia, por curiosidade, eu tentar entrar, e eu falar, poxa vida, deixa eu jogar R$5 aqui para ver qual que é, e eu ganhar, eu sei que isso pode me viciar. Nós temos essa informação. Nós temos a informação de que se eu entrar em um site pornográfico, consumir pornografia, ele gera algo no meu cérebro que eu fico viciado nisso. Então para que raios eu vou brincar com o pecado? Ah não, mas olha... Cara, a pornografia, veja bem, Ramon, não é bem assim, eu não entro em site pornográfico, mas você está em grupo de WhatsApp que fica mandando um monte de besteira. A responsabilidade é sua, assuma a sua responsabilidade, lute contra isso. Agora, para que eu vou, brincar com isso, a ponto de acabar com o meu chamado, acabar com o propósito da minha vida, acabar com o meu casamento, acabar com a minha família? Não existe ganho em jogar nas bets, não existe ganho em consumir pornografia, você está destruindo a sua vida. E eu estou falando para cristãos que consomem pornografia, cristãos que estão presos a isso, aos seus próprios prazeres. Eu quero falar para você que distrações mal resolvidas hoje se tornam prisões espirituais no dia de amanhã. São apenas alguns dados, que eu estou trazendo para vocês. Eu poderia falar muito mais sobre isso, muito mais sobre esse assunto. Sansão tinha força, Sansão tinha chamado, Sansão tinha unção, mas brincou com o pecado, achando que nunca poderia perder o seu poder. Nós percebemos na história que não foi Dalila que tirou a força de Sansão. Se você pegar a história, não foi Dalila que tirou a força de Sansão. Quem tirou a força de Sansão foram os filisteus. Dalila tirou o foco de Sansão, fez com que Sansão se distraísse. Nós precisamos estar atentos. Pare de brincar. Se você está com conversinha fiada no seu trabalho, com um colega de trabalho, homem, se você é mulher e está, tititi com homem, presta atenção, você tem marido em casa, você tem um homem que foi escolhido por Deus para ser o cabeça da sua vida. Se você está com conversinha, se você é homem, está com conversinha paralela, dando carona para a mulher, deixa eu te falar uma coisa. Não existe, cara, se você é homem, não existe ter, sua amiga é sua mulher, entendeu? Não, mas olha só, é colega de trabalho, a gente dá brincadeira. Eu posso contar nas mãos quantas amizades de trabalho resultaram em uma coisa boa. Agora eu posso te listar inúmeros relacionamentos que foram destruídos por colegas de trabalho, por algo que era banal, por algo que era pouco, por algo que nem era ofensivo. Fogo, quem aqui já viu fogo? A gente teve essa semana um tempo com os pastores da nova geração, e a gente fez um momento de fogueira lá com as crianças, assando marshmallow no calor terrível, e a gente lá assando marshmallow. Mas uma coisa que eu tirei foto foi do fogo, e eu acho o fogo lindo, cara. Fogo assim, como você olha, você fala, é muito encantador assim, as cores, como ele se move, é doido, cara. Mas eu fiquei olhando aquilo lá. Mas tem uma coisa que eu não sou, é besta. Não vou eu colocar a mão no fogo lá. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar a mão no fogo, por mais bonito, por mais atraente que ele pareça, eu vou me machucar. O pecado é a mesma coisa, meu amigo. Se pecado fosse ruim, a gente não teria problema em não pecar, não é verdade?
Pecado sempre vem travestido nessa coisa boa. Não, cara, olha só, sua esposa não te dá atenção, eu te dou. O seu marido não te elogia, eu te elogio. Problema na sua casa, você resolve na sua casa. Entendeu? Não é abrindo o seu coração para colega de trabalho, não. Isso não resolve nada. Procure ajuda pastoral, procure ajuda realmente, sente, converse, alinhe suas coisas, mas não se distraia com Dalila, ou com Dalilo, que vai aparecer na sua vida aí. Deus tem grandes coisas para você, não se distraia. Você precisa entender que se você flertar com o pecado, você vai acabar escravo dele. E não diga que eu não avisei, porque a história mostra. Eu não sou um guru espiritual, olha, é profeta, não. A história mostra isso. Aquele que flerta com o pecado acaba escravo dele. E por último eu quero falar sobre o jovem rico, distraído pelo conforto e incapaz de se render. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22 diz assim: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, vende tudo o que você tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora. A história desse homem, ela é conhecida. E sabe o que me chama mais atenção? É como esse jovem, ele era um bom religioso. Ele era um homem que conhecia as escrituras. Ele era um jovem que sabia o que tinha que fazer. Ele deve ter sido criado dentro da sinagoga, sabendo os rituais, sabendo tudo que era viável, tudo que era importante, todos os mandamentos, e cumprindo à risca, sabendo exatamente como ele deveria se posicionar, as atitudes que ele deveria ter. Mas o que nós vemos é que ele sabia o que ele tinha que fazer, mas seu coração não permitia que ele fizesse isso. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão do que ocupava realmente o seu coração. Nos dias de hoje nós vemos essa luta das pessoas, achando que sucesso é dinheiro na conta, achando que sucesso é influência, achando que sucesso é fama. Existem pessoas que forjam gravidez para ter mais like. Existem pessoas que forjam abortos espontâneos para ter like, para ter curtida. Existem pessoas que transmitem coisas terríveis somente para ganhar uma curtida ou aumentar o tanto de compartilhamento das suas redes sociais, como se isso gerasse sucesso. Para outros, por exemplo, alguns atletas, ter dinheiro, ser famoso, influência, é o que realmente importa. Afinal, eles conseguem tudo, eles podem tudo. O que muitos não percebem é que tudo isso é uma grande distração para que as pessoas caminhem longe do propósito. Outro dia eu vi um Reels de um jogador chamado Jeremy Doku. Eu não sei quem viu esse Reels. É um jogador do Manchester City, titular do Manchester City. Então pensa, para o cara ser titular do Manchester City, o cara, ele é diferente. E eu vi esse vídeo desse cara, ele contando como foi a sua conversão. E ele diz que quando Jesus voltar, o que eu quero ouvir Jesus me dizendo é: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E ele começa a discorrer a respeito de como ele chegou nesse lugar. Quando Deus perguntou: Jeremy, o que você fez com a fama que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com as conexões que eu te dei? O que você fez com a influência que eu te dei? Você usou para uso pessoal, para ganho próprio, para enriquecimento, para sua vaidade, ou você usou para que mais pessoas conhecessem a verdade que te libertou? E ele diz que aquilo foi um choque na sua vida, e que a partir daquele momento ele decidiu que tudo o que ele fizesse seria para glorificar Deus. E esse cara hoje, com milhões de seguidores, tem proclamado o evangelho de uma forma tão poderosa. A Inglaterra, um país onde foi berço cristão de muitas coisas, muitas universidades, muitos movimentos. Presta atenção, hoje é um país que não permite que cristãos preguem na rua.
E aí eu vejo um homem de Deus se levantando para alcançar o coração de muitas pessoas que estão perdidas, ao mesmo tempo que as pessoas não podem hoje pregar livremente, embora exista uma liberdade. Na Inglaterra existe um movimento de pessoas e jovens caindo aos pés de Jesus, querendo avivamento, querendo transformação, declarando que Jesus é o único Salvador. Eu sou muito corintiano, vocês sabem disso. Eu vi o testemunho de um jogador da base do Corinthians que acabou de subir pro profissional, Jacaré, o apelido dele, acho que é João Pedro o nome dele, se eu não me engano. Quando os atletas entram no vestiário com caixas de som, ele entrou com uma Bíblia. E as pessoas perguntaram, os repórteres ficaram atônitos, do tipo, como assim? O que uma Bíblia faz embaixo de um braço de um jogador? Ele fala, não, porque esse aqui é o meu manual de conduta e fé. Foi nisso aqui que eu aprendi. É sobre isso que eu carrego a minha vida, é a respeito das leis que eu sou pautado. Alguém que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E eu posso falar que talvez esse cara, esse jogador, ele não será o melhor jogador, mas ele entendeu o propósito de vida dele. Esse é um homem de sucesso. Sabe uma oração que eu faço para Deus? E eu fiz muito para Deus, e o Lucas é a pessoa que talvez mais próximo que ele sabe que eu já fiz. Eu falei, Senhor, as pessoas veem o tamanho da nossa igreja e falam, Jesus vai te levantar para pregar em nações, Jesus vai te levantar para pregar em estádios, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. E a minha oração perante Deus tem sido, Senhor, se tudo isso for para a sua glória, eu estou dentro. Agora, se tudo isso for para que eu me envaideça, se tudo isso for para que o meu coração se encha de orgulho, se tudo isso me desviar do seu propósito, não me permita crescer. Eu estou bem como pastor da IA Church. Eu estou completo, eu estou realizado como pastor dessa casa. A efetividade no meu ministério, ela não é pautada em números de seguidores que eu tenho nas redes sociais, mas na quantidade de vida que é impactada através da mensagem que eu prego nesse lugar. Eu entendi o propósito, e a minha oração é para que você também entenda o seu propósito. O problema é que hoje muitas pessoas chegam a Jesus depois de terem conquistado muitas coisas, depois de terem vivido muitas experiências, boas e ruins. Muitas pessoas falam, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Jesus nessa área da minha vida, porque deu certo. Por que eu preciso de Jesus na minha área financeira, se até aqui eu consegui conquistar tudo com a força do meu braço? Existe uma coisa que se chama favor do Senhor, e favor do Senhor não se conquista senão com intimidade. Você pode ser um cara excelente naquilo que você faz, meu irmão, mas com o favor do Senhor, você atinge um outro nível. Agora, enquanto você não entender que Jesus não aceita ser só um rabisco na sua agenda, mas Ele deseja ser o centro da sua vida, você não vai sair do lugar. Você vai continuar sendo esse crente que não experimenta o sobrenatural, acha que o que está vivendo está bom. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus tem coisas mais profundas. Deus deseja falar mais limpo aos seus ouvidos, para que você entenda de uma vez por todas quem é que está falando. O jovem rico foi incapaz de se render. Ele queria, mas ele foi incapaz de se render, porque ele não queria abrir mão daquilo que realmente ocupava o seu coração. O que tem ocupado o seu coração? Para esse jovem, Jesus foi muito claro: vende tudo o que você tem. Jesus deixou muito claro que o problema desse homem não era nem o dinheiro, mas era o amor ao dinheiro que ele tinha. E a Bíblia diz que não é o dinheiro que é o problema, é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na vida desse homem é exatamente isso. Não era sobre o dinheiro propriamente, mas sobre quem era o Deus da vida dele. Hoje eu preciso te alertar que tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo na sua vida. O dinheiro está no lugar de Deus, é um ídolo na sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: se Deus te pedisse hoje, é para todos aqui uma pergunta genérica, se Deus te pedisse hoje, me dá tudo o que você tem. Eu não estou falando de pastores, estou falando de Deus. Se Deus aparecesse para você, eu também não estou falando para você fazer isso, tá? Estou te levando para uma reflexão. Se Jesus aparecesse para você hoje e falasse assim: dá tudo o que você tem, você daria? Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga, você faria?
Muito fácil a gente criticar esse jovem rico, quando o básico a gente não faz aqui. E eu volto a falar a respeito de dinheiro, porque eu creio que o Brasil tem vivido um tempo opresso por mamon, onde nós não vemos coisas extraordinárias acontecendo, um romper financeiro acontecendo, porque nós adoramos ao dinheiro. As pessoas adoram ao dinheiro, muito mais do que adoram a Deus. O dinheiro é a segurança, não é Deus. A gente vai viver uma vida, cara, terrível. Eu não estou aqui falando para você, vende tudo que você tem e dá aos pobres, mas e se Jesus te pedisse hoje isso? Cara, Deus quer ser tudo na sua vida, Ele quer ser o primeiro a ser buscado. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus quer ser o primeiro. Ele não aceita ser um pouco da sua agenda, ou Ele é tudo ou Ele é nada. Ou Ele é tudo ou Ele é nada, amém? Eu queria concluir essa mensagem dizendo que todos nós precisamos alinhar ou realinhar o nosso foco. Sabe, nessa primeira passagem que nós lemos no começo, a respeito lá do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 12, o 1 e 2 nós lemos: desembaraçando-nos de todo peso. Peso não é o pecado propriamente dito, mas tudo aquilo que pode atrasar a sua corrida, a sua caminhada com Deus. Sabe, talvez hoje Deus esteja te dizendo: filho, filha, o que você está fazendo não é pecado, mas está te distraindo, está te levando para um lugar ruim, e eu conheço o fim. O que tem roubado a sua atenção? O que tem ocupado o seu tempo mais do que a presença de Deus? O que você precisa deixar para que você consiga correr mais livremente? Eu creio que Deus instituiu o dia de hoje para que você largue esse peso, onde você tire os olhos do vento, onde você tire os olhos da tempestade, onde você tire os olhos das ondas e volte aos pés de Jesus, onde você volte a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que Deus acrescente todas as coisas na sua vida. Quem busca primeiro Deus, vive o sobrenatural, e quem mantém o foco, termina a corrida. Assim como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente está no meio de uma caminhada, mas a gente precisa se posicionar, para que Deus realinhe coisas, e para que nosso propósito possa ser cumprido. Eu queria pedir que você feche seus olhos, onde você estiver. Eu, em primeiro lugar, quero falar com você que nunca entregou o seu coração para Jesus. E o que eu percebo é que uma das distrações que mais tem sido usadas por Satanás é dizer que todos os caminhos levam a Deus. É dizer que você não precisa confessar propriamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque tudo vai ficar bem. Não existe céu, aliás, não existe inferno, só existe céu, todo mundo vai para o céu. Isso é uma das distrações chamada universalismo. Outras distrações é que você precisa de alguém intermediando a sua vida, sendo o intermediário, a conexão entre você e Deus. Essa é uma outra distração. Não existe intermediário, não existe coparticipação. A salvação é pela graça mediante a fé, única e exclusivamente em Jesus Cristo, em mais ninguém. A religião talvez seja um obstáculo para que você não tenha uma vida de devoção a Deus. Mas eu creio que Deus hoje quer mudar a sua história. E para que Ele mude a sua história, você precisa tirar essas distrações, voltar os seus olhos e reconhecer que somente Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou aqui te convidando para que você se torne um membro ou então se torne um religioso. Isso, a membresia é consequência das suas ações, daquilo que você vai fazer daqui para frente. Mas eu estou te convidando a aceitar Jesus no seu coração, para que a sua história seja mudada, para que o seu futuro tenha algo especial na eternidade ao lado de Jesus. E você só consegue isso confessando com a sua boca e aceitando no seu coração. Não existe um outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu queria pedir que as luzes fossem um pouco mais abaixadas aqui, por favor. E eu queria que você, no seu lugar, que deseja entregar o seu coração para Jesus, a igreja está com os olhos fechados.
eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante sua mão mais alto para que eu possa te enxergar. Existe alguém aí? Alguém vê alguém? Fique com a sua mão levantada. Esse é um tempo especial sobre a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus pela sua vida aí no meio. Glória a Deus pela sua vida. Se você pudesse colocar em pé, por favor, eu quero orar com vocês. Coloque em pé você que deseja fazer essa oração. Existe mais alguém? Amém. Eu queria pedir, irmão, você que levantou do seu lugar, se você puder vir aqui à frente, eu queria orar com você de forma individual. Se você está sentindo esse incômodo, creio que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. E eu de verdade não estou preocupado com o quanto de pessoas que vão entregar o coração. Eu estou preocupado se Deus tocou no seu coração e você não quer ver. Isso me preocupa, isso me assusta. Mas se Deus falou com você, não se distraia. Simplesmente vem aqui para que Deus complete a boa obra que Ele começou na sua vida. Só sai do seu lugar e vem. A gente não quer te pedir nada. A gente quer entender como igreja nós podemos te servir e te ajudar nessa caminhada. Então, se você não tem coragem e deseja vir, pega na mão da pessoa que está do seu lado aí e fala assim: me leva até lá, me ajuda, me encaminha até esse lugar, que hoje eu quero mudar a minha vida de uma vez por todas. Glória a Deus, pode vir. Glória a Deus, pode vir aqui, eu quero orar com vocês. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração, que você repita comigo essa oração. E se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, após repetir, que você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados, e eu peço que o Senhor me perdoe, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me ajude nesse novo tempo, e que eu consiga brilhar a sua luz onde eu estiver. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui. Senhor, eu declaro a sua paz sobre os corações, a sua alegria sobre este novo tempo, que eles nunca mais se sintam sozinhos, mas que eles possam sentir a sua presença de uma forma tão especial, Deus. Que eles saibam que a partir de hoje eles pertencem a uma família celestial e que eles têm valor, Senhor. Eu os abençoo e declaro uma mente guardada e um coração renovado, em nome de Jesus. Eu queria pedir que vocês que fizeram essa oração, que vocês acompanhem a equipe de consolidação ali. Nós queremos orar de forma individual por cada um de vocês. Eu queria falar com você, igreja, que talvez tenha vivido períodos de distração, e você entendeu que as distrações são maléficas, sutis muitas vezes, mas que todas elas te levam para um caminho longe do propósito, Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, e eu quero orar, e nós vamos orar juntos. Se você deseja que Deus realinhe o seu chamado, realinhe o seu propósito, traga de novo a sua visão, eu te chamo a não só ficar em pé no seu lugar, mas eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós juntos possamos orar. Senhor, nós oramos, Deus, clamando para que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que o Senhor redirecione a nossa caminhada, para que o Senhor redirecione, Senhor, a nossa visão, Deus, para que o Senhor tire do nosso caminho todo o obstáculo, Senhor, causado pelas nossas distrações. Por isso nós pedimos que o Senhor realinhe a nossa visão com o seu coração, Deus. Que nós, Deus, estejamos, Senhor, conectados com o Senhor, sensíveis à sua voz, para que nós não andemos por caminhos que o Senhor não tem para nós, Deus. Senhor, não nos permita, Senhor, cair em lugares, Senhor, por conta da nossa distração. Por isso pedimos, Espírito Santo do Senhor, nos guie, nos direcione. Quando nós estivermos indo para longe, sendo distraídos, sendo atraídos por coisas que não vêm do Senhor, que o Senhor nos chame de volta para perto, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações impostas por Satanás, Deus. Não nos permita, Senhor, nos desviarmos do seu chamado e do seu propósito.
Pai, aqui nós temos homens e mulheres, Deus, que querem, Senhor, se conectar, realinhar o propósito com o Senhor, para que sejam efetivos. O Senhor sabe quais são as distrações de cada um deles, Senhor, alguns talvez na área financeira, outros, Senhor, na vida matrimonial, outros, Senhor, relacional, Deus, com seus filhos, seja lá qual for, Senhor, uma enfermidade, nós pedimos que seja o Senhor intervindo e trazendo de volta a consciência de que nós precisamos estar no centro da sua vontade. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor toque os corações, para todo coração de pedra, todo coração endurecido, Senhor, pelas experiências, possa ser tocado e amolecido pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos mais andar, Senhor, no nosso achismo, naquilo que nós acreditamos. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós, e nós queremos fazer, Senhor, custe o que custar, a Sua vontade, Senhor, porque nós sabemos que a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus, eu oro pelos meus irmãos, Deus, não os deixe, Senhor, andar distraídos, caminhando para longe do propósito, Senhor. Nós sabemos que um dia, Senhor, nós prestaremos contas, Deus, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer, ou de tudo aquilo que nós fizemos. Mas nós queremos ser reconhecidos como bons servos, servos bons e fiéis, onde o Senhor dirá: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, e entrar no gozo do seu Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Para isso, realinha a nossa visão, Senhor, realinha o nosso propósito, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Sua doce e querida voz, Pai. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos e Te agradeço por essa mensagem. Te agradeço, Deus, porque eu sei que foi o Senhor quem escolheu o dia de hoje para entregar essa mensagem a cada coração. Não é sobre mim, mas é sobre a Sua mensagem poderosa que gera transformação. E se o Senhor permitiu que ela acontecesse no dia de hoje, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor quis abrir os nossos olhos. Nos guarda, Senhor, blinda a nossa mente de todo mal, Senhor. Nos proteja, Senhor, de todas as tentativas de Satanás de nos afastar dos Seus caminhos. Nós pedimos, Pai, e eu peço para cada um deles: guarde as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos casamentos, Pai. E seja protegido pelo Senhor, Deus, para que nós não sejamos motivos de escândalo. Para que isso aconteça, Senhor, que nós estejamos sempre alinhados com o Senhor. Eu Te agradeço por essa mensagem, Pai, porque falou muito ao meu coração. Eu sei também que falou ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço que o Senhor dê a eles uma semana abençoada, uma semana de vitórias, e que eles não se distraiam, Senhor. E quando a distração aparecer, que o Teu Espírito nos alerte, Pai. Em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, uma semana de vitórias e sem distração, em nome de Jesus.